Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima segunda-feira para você. Hoje, dia 24 de novembro de 2025. Agora 6h33, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora em Mineiros faz 21 graus. A máxima prevista para esta segunda-feira pode chegar até os 30 graus. A umidade relativa do ar deve ficar entre 58% e 96%. Segundo a previsão do Clima Tempo, a possibilidade de chuva nesta segunda-feira é de 93%. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mega Sena acumula em 18 milhões de reais. 90 apostas em Goiás fazem a quadra. Goiás leva a virada do Remo e fica sem acesso na última rodada da Série B. Governador Ronaldo Caiado evolui bem e deverá passar por procedimento nesta segunda-feira. Homem é preso suspeito de invadir a casa da ex e atirar contra o atual companheiro dela em Jataí. Marconi deixa o comando do PSDB nacional após 2 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Para 6h34. Nenhum apostador venceu o concurso 2.942 da Mega Sena, que foi realizado no sábado. Foram sorteados os números 12, 30, 40, 46, 54 e 60. Segundo a estimativa da Caixa, o concurso da próxima terça-feira, amanhã, dia 25, deverá pagar 18 milhões de reais. 26 apostas acertaram a quina e vão receber um prêmio de R$ 80.200. A quadra saiu para 2.092 apostas, que receberão um prêmio de R$ 1.643. A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto é de uma em mais de 50 milhões. Habitualmente, os sorteios da Mega Sena são realizados 2 vezes por semana, às quartas, sábados, e a Caixa também promove as Mega Semanas, quando realiza 3 concursos, terça, quinta e sábado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar e analisar nesta segunda-feira, dia 24, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou prisão preventiva do ex-presidente Bolsonaro. O julgamento será virtual e acontecerá entre as 8 da manhã e as 20 horas. Nesse formato, os ministros depositam os votos na página eletrônica da Corte. Participam do julgamento o presidente da turma, o ministro Flávio Dino, ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Moraes pode ser o autor da decisão e não vota. Bolsonaro está preso desde sábado após a Polícia Federal apontar um risco de fuga, violação da tornozeleira eletrônica e tentativa de utilizar a aglomeração de apoiadores para facilitar um despiste às autoridades. Falando agora da previsão do tempo, a semana vai ter chuva em boa parte do país. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Ana Paula Costa. A semana começa com um tempo bastante instável entre os estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E no litoral paulista vai ter chuva volumosa com chance de deslizamento que pode se estender para o sul do Rio de Janeiro. Quem conta é a porta-voz do Tempo Ok, Maria Clara Sasaki. No decorrer da semana, entre terça e quarta-feira, uma área de baixa pressão no oceano, na altura do sudeste do Brasil, reforça as instabilidades, especialmente no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas Gerais, inclusive podendo pegar até mesmo a região central, na região de BH. Essa chuva tende a ser mais volumosa nas áreas oceânicas e tem potencial também para ventos de moderada intensidade nesta metade aí da semana, entre terça e quarta-feira. Segundo a meteorologista, a chuva vai se deslocar até o final da semana para a Bahia, pegando regiões litorâneas e o recôncavo baiano. Nas outras áreas do Nordeste, interior ali da Bahia,
sul do Piauí, sul do Maranhão também tem previsão de chuva lá para o final da semana. Antes disso, a condição é de tempo mais firme, predomínio de sol, temperaturas mais elevadas, tempo firme também no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco ao longo de toda a semana. Na região norte do Brasil, a chuva acontece em todos os estados ao longo dos próximos dias. É aquela pancada de fim de tarde, típica aí da região devido ao calor, umidade mais alta, então aquelas nuvens que se formam aí entre a tarde e a noite. Maria Clara explica que na região centro-oeste também tem previsão de chuva nesta semana. Primeiro no estado de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul de Goiás, essa chuva pode vir com trovoadas, essa chuva pode vir principalmente aí à tarde e conforme as instabilidades vão avançando em direção à Bahia, essa chuva vai perdendo força em Mato Grosso do Sul e aumenta entre Goiás e o Distrito Federal, além da faixa norte ali do estado de Mato Grosso, que também tem potencial para volumes elevados aí lá para o final da semana. Na região sul, além da chuva no Paraná, a tendência é de tempo firme entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agência Rádio Web, produção e reportagem Ana Paula Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, continua internado no Hospital Vila Nova Estar em São Paulo após ter apresentado um episódio de fibrilação atrial, tipo comum e tratável de arritmia cardíaca. Segundo o novo boletim médico divulgado ontem, ele evoluiu bem nas últimas 24 horas, permanece clinicamente estável e não registrou novas ocorrências. Ainda segundo a equipe médica, o governador deverá passar por um procedimento conhecido como ablação de catéter nesta segunda-feira. No procedimento, um catéter é inserido por meio de uma veia até o coração para destruir o tecido responsável pelos batimentos irregulares. O boletim afirma ainda que a intervenção é reconhecida como padrão terapêutico para o controle definitivo da fibrilação atrial. Caiado permanece internado em observação, apresentando uma boa evolução clínica. Ele seguirá sob cuidados especializados até a realização do procedimento. Uma adolescente de 16 anos foi resgatada após viver 2 anos sob tortura e cárcere privado em uma residência no setor Vila Nova, em Goiânia. A polícia militar prendeu em flagrante a mãe da vítima, o padrasto e uma terceira mulher que formavam um trisal. No caso, veio à tona na madrugada da sexta-feira, quando a garota aproveitou um descuido dos responsáveis, pulou o muro da casa e conseguiu pedir socorro na rua, acionando o pai que mora no entorno do Distrito Federal. Segundo informações divulgadas, a jovem era mantida confinada em uma área de lavanderia nos fundos do imóvel, apresentava sinais visíveis de desnutrição e ferimentos pelo corpo. A investigação apontou ainda que a jovem sofria agressões com fios de energia, pedaços de madeira e até queimaduras de cigarro, além de ser privada de alimentação por até 3 dias caso não realizasse serviços domésticos da maneira exigida pelos adultos. O pai da jovem, que viajou imediatamente para Goiânia após receber a ligação da filha, relatou que estava sem notícias dela desde que a ex-mulher se mudou para a capital. Segundo ele, todos os meios de contato com a filha, incluindo telefone e redes sociais, foram bloqueados pela mãe da adolescente. O pai ainda conseguia falar com a ex-companheira, que segundo ele dizia que a filha estava bem. A conselheira tutelar que acompanha o caso detalhou a rotina de castigos severos impostos pelo trio, que incluía obrigar a jovem a passar a noite ajoelhada e também proibi-la de tomar banho. Ainda sobre o procedimento que o governador Ronaldo Caiado vai passar, saiba o que é a ablação, esse procedimento que será realizado então pelo governador do estado. Quem vai trazer os detalhes é a Laila Alves. A ablação, que é o procedimento cirúrgico que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, vai realizar, é considerado minimamente invasivo e com baixo risco de complicações. Segundo a médica cardiologista Juliana Tranjan, em entrevista à CBN Goiânia, ela disse que a ablação envolve a inserção de catéteres flexíveis pela virilha. A ablação é um procedimento que é feito pela virilha ali, uma punção pela virilha, coloca um catéter que vai até o coração. E esse catéter faz vários estímulos no sistema elétrico do coração para investigar da onde está vindo a arritmia. É feito com anestesia local, ali no local da punção, onde insere o catéter, e uma sedação leve para o paciente. Então, introduz o catéter, pela virilha, chega lá
no coração, e ali é feito onde queima, né, o foco, né? Pode ser por radiofrequência, que ele aquece ali e destrói o tecido, o local que está provocando a arritmia. Ela contou ainda que a demora ou não da recuperação vai depender de cada paciente e do histórico médico dele. Paciente que vem de casa, por exemplo, com uma programação, o médico cardiologista identificou que ele tem arritmia e pediu para fazer a ablação. Então ele chega, é internado no dia, faz a ablação, de um dia para o outro, 24 horas, 48 horas, tudo correndo bem, deve para casa esse paciente. Tem pacientes que têm um contexto já de doença cardíaca estrutural, que são os casos de insuficiência cardíaca. Então, às vezes, esse paciente permanece mais tempo no hospital, às vezes até em UTI, necessitando de algum tipo de medicamento mais específico. A ablação é um procedimento realizado quando o paciente está sofrendo com arritmias cardíacas ou fibrilação atrial, que são alterações no ritmo do coração. As arritmias podem fazer o órgão bater muito rápido, muito devagar ou de maneira irregular. As causas envolvem desde complicações congênitas ao consumo de álcool, cafeína e drogas, além do estresse. Em caso de sintomas, o médico deve ser procurado. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. Para 6h44. E o Remo está de volta à Série A depois de 31 anos. Os detalhes dessa partida emocionante você confere com o repórter Christian Costa. Há 31 anos, o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso. O país comemorava o tetracampeonato da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, mas também chorava a morte do ídolo Ayrton Senna. Estamos falando de 1994, o último ano que o Remo tinha disputado a Série A do futebol brasileiro. A espera terminou nesse 23 de novembro de 2025. O clube paraense venceu o Goiás de 3-1 de virada no Mangueirão e contou com a derrota do Criciúma para o Cuiabá, no Mato Grosso, para finalmente comemorar a vaga na primeira divisão. Os gols da vitória do Remo foram marcados por João Pedro 2 vezes e Pedro Rocha. O técnico Guto Ferreira fala da importância da torcida para este acesso histórico. A emoção, a energia, a intensidade, e quando entramos em campo aqui, eu acho que tudo que o time conseguiu entregar tem muito do poder dessa energia, dessa força, dessa fé, coisa que eu falei sempre aqui, e lógico, da qualidade deles também. Agradeço a cada um dos atletas, cada um dos membros da comissão técnica, do staff, direção, enfim, isso aí é uma conquista de todos, de toda a nação Fenômeno Azul. O Coritiba, que já tinha subido de forma antecipada, venceu o Amazonas por 2-1 e foi o campeão da Série B. Já o Furacão garantiu o segundo lugar depois do triunfo de 1-0 sobre o América Mineiro. Os dois times com mais torcida do Paraná estão juntos de volta à primeira divisão. Quem retorna também para a Série A é a Chapecoense. O Verdão do Oeste Catarinense precisava vencer e torcer por tropeços, ou do Criciúma ou do Goiás. E deu tudo certo, o time bateu o Atlético de Goiânia por 1-0, gol de Walter Clar, e comemorou o retorno à primeira divisão depois de 4 anos, já que o Criciúma perdeu para o Cuiabá e o Goiás foi derrotado pelo Remo, o outro time que subiu. Paysandu, Amazonas, Volta Redonda e Ferroviária caíram para a Série C. A equipe de Araraquara ainda tinha chance de permanecer, mas perdeu de virada por 2-1 para o Operário em Ponta Grossa e deu adeus à Série B, pelo menos em 2026. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Plantio da soja, safra 25-26 avançou em ritmo acelerado entre a primeira semana de outubro e a primeira semana de novembro em Mato Grosso do Sul. Segundo informações do projeto Siga Mato Grosso do Sul, executado pela AproSoja, o período concentrou 81% do total já semeado no estado. A evolução da operação inicial do ciclo produtivo foi impulsionada pelo bom volume de chuvas, principalmente nas regiões centro e sul, que juntas representam aproximadamente 85% da área total estimada. Até a data do dia 14 de novembro, o acumulado do plantio, que compreende todas as regiões do estado, era de 92% da área estimada, o equivalente a mais de 4.400.000 hectares.
Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h47. Uma ação policial armada em escola reacende o alerta sobre a intolerância. Quem vai trazer os detalhes dessa operação é a Aline Costa. Essa semana, um episódio ocorrido dentro de uma escola pública de São Paulo acendeu um alerta sobre violência policial, intolerância religiosa e ataques à educação antirracista no país. Segundo a direção, agentes da PM permaneceram cerca de 20 minutos dentro da escola. Um deles carregava uma metralhadora e a diretora relatou que foi pressionada e coagida durante toda a abordagem. Muitas instituições e movimentos sociais manifestaram repúdio à atitude dos policiais, que argumentaram agir dessa forma após uma denúncia de que a unidade estaria impondo o ensino religioso afro-brasileiro às crianças. O Ministério da Igualdade Racial divulgou uma nota considerando a ação como racismo religioso e violência institucional. O Instituto Vladimir Herzog também repudiou a ação dos PMs. O diretor executivo do Instituto, Rogério Sotile, declarou que a atitude contraria não apenas o bom senso, mas configura ainda abuso de autoridade e violação direta aos direitos humanos. O que aconteceu é do campo do inimaginável. Como assim policiais armados com metralhadora invadem uma escola cheia de crianças? Então a gente tem agentes do Estado que provavelmente muito certos da impunidade resolveram invadir uma escola armados porque discordavam de uma atividade pedagógica. Ainda que houvesse algum tipo de desacordo, seja dos policiais, familiares, quem quer que seja, sobre uma atividade pedagógica de uma escola, será que não haveria um outro modo de estabelecer um diálogo com a escola, inclusive compreender que tipo de atividade pedagógica é essa? A atividade investigada pelos policiais faz parte do currículo oficial da rede municipal, baseado no livro Ciranda de Aruanda, obra recomendada para trabalhar diversidade e cultura afro-brasileira na educação infantil. O conteúdo é previsto em lei, que determina o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas. Rogério Sotile reforça a importância desse trabalho pedagógico. Num país que ainda não acertou as suas contas com o passado de séculos e séculos aí de escravidão e que segue ainda hoje exterminando a população negra, jovem e periférica, é evidente que o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana é um dever do Estado. E além de ser um dever do Estado, é um direito de toda a população ter esse ensino disponível. A escola que foi invadida por estes policiais, ela estava dentro da lei, ela estava cumprindo o seu papel no compromisso de uma educação antirracista. O caso também reacendeu o debate sobre intolerância religiosa e o uso político da fé. A denúncia que provocou a operação policial partiu de um pai que confundiu conteúdo pedagógico com prática religiosa, confusão que é considerada um reflexo do avanço do racismo religioso no país. O último censo do IBGE mostrou um aumento no número de evangélicos e no Congresso cresce a articulação para oficializar a chamada bancada evangélica. Rogério Sotile alerta que casos como esse podem tensionar ainda mais a laicidade do Estado e interferir na produção de políticas educacionais. A gente vê aí o avanço dos discursos que são alinhados às práticas de intolerância religiosa, discursos que se espalham, avançam com suas violências pelas ruas, escolas e inclusive no poder público, e são discursos que reforçam as violências que, de maneira geral, pessoas nesse país, negras, pobres, LGBTs, mulheres, precisam enfrentar todos os dias.
O Instituto Vladimir Herzog elaborou um documento oficial exigindo uma investigação rigorosa e a responsabilização dos agentes envolvidos na situação. O argumento base para a exigência é de que o caso da Escola Antônio Bento expõe os riscos da escalada da violência e da intolerância dentro das comunidades escolares e reforça a urgência de proteger a educação, a diversidade e a democracia brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Uma comparação com o tratamento do topo do judiciário brasileiro em relação a dois ex-presidentes. O então ex-presidente Lula e hoje o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula foi julgado com o direito de defesa e de recursos em todas as instâncias. Na primeira, na segunda, na terceira e na última. Bolsonaro foi julgado direto na última, com direito de recorrer aos que o condenaram. Lula ficou preso numa superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E manifestações de rua de todos os dias na frente da superintendência não foram consideradas atos ilegais. O ministro Moraes está chamando de manifestações populares criminosas e reuniões ilícitas de apoiadores agora. Tanto que Bolsonaro foi para a superintendência de Brasília por causa de o pedido da Polícia Federal foi motivado pelo convite que o senador Flávio Bolsonaro fazia para uma vigília de oração às 7h do sábado. O episódio da tornozeleira ocorreu depois, né? Já nos primeiros minutos do dia seguinte, do dia 22. Aliás, do dia seguinte não, do mesmo dia, mas depois do pedido da Polícia Federal. Mas, enfim, a gente faz essas comparações porque, da mesma forma, ele chama na decisão que aqueles acampamentos eram ilegais. Acampamento na frente de quartel, por exemplo. E nunca foi ilegal acampamento do MST dentro de terra alheia. Apenas para a gente lembrar. E Lula foi descondenado porque estava no CEP de Curitiba, quando deveria estar no CEP de São Paulo e de Brasília. Eu fui ver o CEP aqui, Bolsonaro devia estar no CEP 70.070, que é a vara de primeira instância da Justiça Federal de Brasília. Deveria, se fosse, né, no caso mas está no 70.175, que é do Supremo. Bom, foi decretada a prisão de Ramagem. E Ramagem foi citado como uma das causas da transferência de Bolsonaro, porque tinha saído do país, assim como Carla Zambelli, assim como Ramagem, Eduardo Bolsonaro. Né? Como se Bolsonaro tivesse alguma coisa a ver com isso. Essas coisas esquisitas. Decretou prisão de Ramagem, que saiu do país mesmo, tendo perdido os passaportes e tendo sido proibido de deixar o país. Ele é deputado, ele pediu licença saúde na Câmara até dezembro. Né? Ele saiu, a mulher dele também saiu, creio que saíram por lugares diferentes. A mulher dele, Rebeca, é delegada da Polícia Civil e levou as filhas para preservar a família. Estão todos lá, deram entrevista. O Ramagem deu entrevista junto com o Chiquini, com o Flávio Bolsonaro, lá no Time, lá do Alain dos Santos, do Lacombe, né? Deu uma longa entrevista e me chamou a atenção dessa entrevista do Ramagem, porque ele é delegado da Polícia Federal e contou que estavam na iminência de dar um passo muito importante sobre o Adélio Bispo. Mas houve uma interrupção ali e não foi adiante a investigação da facada em Bolsonaro, da qual ele sofre todos os males hoje. Tem coisa assim, eu fico pensando, puxa, investigar um golpe de Estado entre milhares de pessoas, mas não foram capazes de apurar uma coisa tão simples, que é saber de que gabinete de deputado saiu a autorização da falsa entrada de Adélio Bispo na Câmara dos Deputados naquele 6 de setembro de 2018. Isso é tão elementar, não foi possível. Bom, queria chamar a atenção de vocês também
Tá nos jornais, né? Olha, foi indicado Messias, Jorge Messias, para vaga no Supremo. Ele é evangélico e é de confiança de Lula e tem 45 anos. Bom, né, esses qualificativos, só tem um que ele preenche, é o de 45 anos. Porque para ser ministro do Supremo tem que ter no mínimo 35, no máximo 75. Agora, evangélico e de confiança de Lula não é exigência da Constituição. A exigência da Constituição é notável saber jurídico, que eu costumo dizer, não é o saber jurídico acima da média, é o saber jurídico acima dos que estão bem acima da média, né? Além de reputação ilibada. Mas, enfim, vai caber agora a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e aos votos do Senado. Ele precisa de um pouquinho mais da metade dos 81 senadores, ou seja, 41 votos. E está lá interrogação, porque Alcolumbre, mas Alcolumbre é só um voto, né? Mas tem os de confiança dele, que estaria desgostoso, porque o candidato de Alcolumbre era Rodrigo Pacheco, que lá em Minas não tem para onde ir se precisar de voto. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Para 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Estão abertas as inscrições para mais de 9.500 vagas temporárias de trabalho no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As vagas são para atuação nas pesquisas domiciliares, econômicas e geocientíficas. Segundo o IBGE, esse é o maior processo seletivo do Instituto para a rede de coleta regular. A remuneração parte de R$ 2.676. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas até o dia 11 de dezembro de 2025. A seleção será feita por prova objetiva de múltipla escolha, que será aplicada no dia 22 de fevereiro do ano que vem. As provas serão aplicadas presencialmente em todos os municípios em que há oferta de vagas. A aplicação será em 2 turnos, possibilitando a participação dos candidatos nas provas das 2 funções disponíveis no concurso: agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. Pela manhã será aplicada a prova para a função de APM e à tarde para outra função. Ao todo são 8.480 vagas para a APM, sendo 5.512 destinadas à ampla concorrência, 2.120 destinadas para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, 254 para indígenas, 170 para quilombolas. A remuneração é de R$ 2.776 e as atribuições envolvem coleta de dados em domicílios e estabelecimentos, apoio a levantamentos geográficos e cartográficos, registro e transmissão de informações em sistemas eletrônicos e a elaboração de relatórios. Dados reforçam a urgência de tratamento da incontinência urinária. Quem vai falar sobre esse assunto é o Carlos Briggs. 35% das mulheres acima de 40 anos possuem algum grau de perda urinária. Em relação às mulheres grávidas, essa proporção é ainda maior, já que 40% das gestantes convivem com esse problema. Os dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram a necessidade de tratar uma doença que acomete grande parte das brasileiras, mas também atinge os brasileiros. Pensando nisso, durante o mês de novembro, a marca Tena vai destinar parte do valor comprado nas lojas online e no aplicativo próprio para doações de produtos a instituições de longa permanência e organizações que acolhem pessoas em diferentes regiões do país. A gerente de marca de Tena no Brasil, Carla Girolamo, destaca a importância de produtos adequados para mitigar a incontinência urinária. Existem produtos desenvolvidos especificamente para as perdas involuntárias de urina, com alto poder de absorção e controle de odor. As pentes, que são calcinhas e cuecas descartáveis, são um bom exemplo de como mitigar a condição. Muitos adultos com mobilidade têm vergonha de usar fraldas, porque elas se relacionam a um produto de uso infantil. Então, traz muito menos constrangimento para eles usar um produto que se parece muito à calcinha e à cueca que eles usam no dia a dia mesmo, apenas com o diferencial de ter uma tecnologia de absorção. O tratamento precoce é fundamental para combater a doença. Carla Girolamo ainda destaca que a incontinência urinária traz problemas psicológicos ao paciente.
Olha, a incontinência urinária afeta bastante a qualidade de vida das pessoas. A perda de xixi também é muito incômoda porque traz umidade, gera odores indesejados. Falar sobre esse tema é quase sempre um tabu. Muitas pessoas que têm incontinência têm vergonha disso. Então, o impacto é físico e também psicológico. A Black Friday do Bem Tena chega à 8ª edição. Nesse período, além das doações de produtos, a campanha também já promoveu ações ambientais e sociais, como o plantio de árvores na Bacia do Alto São Francisco, Circuito da Serra da Canastra, Minas Gerais, em 2022, o apoio à preservação da Amazônia em 2023 e ajuda a instituições do Rio Grande do Sul afetadas pelas enchentes em 2024. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Brito. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. O sorteio do concurso 2.942 da Mega Sena, que foi realizado neste sábado em São Paulo, não teve ganhadores das 6 dezenas e acumulou 18 milhões de reais para o próximo sorteio. Mas aqui no estado, 90 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 1.643 cada uma delas. Confira os números sorteados: 12, 30, 40, 46, 54 e 60. Um homem de 43 anos foi preso neste sábado, suspeito de invadir a casa da ex-companheira e atirar contra o atual parceiro dela na cidade de Jataí. Segundo informações da Polícia Militar, o crime foi cometido na Vila Sofia. Todo o crime foi presenciado pela companheira da vítima, que relatou aos militares que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com ela e nem o fato de que estava com outra pessoa. Diante disso, ele invadiu a casa da jovem na madrugada do sábado, atirou contra o atual companheiro e fugiu do local. A polícia foi acionada pela dona da casa e iniciou o trabalho de buscas pelo suspeito. Ele foi localizado em uma rua do setor Epaminondas com um revólver e 2 munições intactas. Durante a abordagem, ele foi desarmado pelos agentes. Em depoimento, ele afirma aos policiais que fez uma merda, motivada pela raiva. O suspeito ainda alegou que perdeu a cabeça. 3 homens suspeitos de tentar matar um idoso foram presos pela Polícia Militar em Rio Verde. A vítima, de 70 anos, recolhia latinhas na rua PV 32, esquina com a PV 21, no bairro Dom Miguel, quando foi atacada. A corporação divulgou a ocorrência ontem, domingo. Segundo a polícia, o idoso contou que foi cercado pelos 3 agressores que gritavam para meter a faca nele. Ele tentou fugir, mas não conseguiu devido à idade avançada. Com informações repassadas por moradores, policiais conseguiram localizar os suspeitos em uma residência próxima. Durante a abordagem, eles confessaram o crime. Na casa, os militares encontraram uma peça de roupa utilizada na ação, um canivete com sangue seco e uma faca também com sangue escondida atrás de uma janela. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao hospital regional, onde passou por uma cirurgia. Ela apresentava 4 ferimentos no tórax e braços, além de um corte profundo no abdômen. O estado de saúde do idoso não foi atualizado. Os 3 homens foram levados para a Delegacia Regional da Polícia Civil. E o governo goiano promove a entrega de equipamentos agrícolas e títulos de regularização fundiária. Quem vai trazer os detalhes dessa ação do governo é o repórter Costa Júnior. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento promove nesta terça-feira, dia 25 de novembro, a entrega de 32 máquinas e implementos agrícolas do programa Mecaniza Campo e 70 títulos definitivos de domínio de terras do programa Regulariza Campo. Ao todo, 24 municípios goianos serão beneficiados com as entregas dos títulos e dos maquinários. O repasse inclui caminhões, pipa, retroescavadeiras, tratores agrícolas, caminhões basculantes e grades aradoras. As cidades contempladas são Águas Lindas de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Anicuns, Aparecida do Rio Doce, Cabeceiras, Caldas Novas, Chapadão do Céu, Cristalina e Cromínia, além de Flores de Goiás, Formosa, Itaberaí, Tal Sul, Jaraguá, Lagoa Santa, Mineiros, Mundo Novo, São João da Paraúna e Santa Rita do Araguaia.
O programa Mecaniza Campo amplia o suporte aos produtores nas zonas rurais dos municípios, disponibilizando maquinário para a manutenção de estradas vicinais, o preparo do solo e o fortalecimento da infraestrutura rural. Além do maquinário, também serão entregues 70 títulos definitivos de domínio de terras, abrangendo cerca de 17 mil hectares. Os documentos atendem famílias e produtores localizados nos municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Nova Roma, Niquelândia, São João da Aliança e Teresina de Goiás. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. O Atlético Goianiense encerrou mais uma temporada no Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem o Dragão visitou a Chapecoense na Arena Condá, a equipe que ainda brigava pelo acesso. Apesar do jogo ter rendido boas chances para os dois lados, a Chape foi quem saiu com a vitória, com gol de pênalti de Walter Clark, que decretou o acesso do time catarinense à elite do futebol brasileiro. Com a vitória, a Chapecoense, que entrou na última rodada da Série B na 5ª colocação, viu os concorrentes tropeçarem e finalizou a competição na 3ª colocação, com 62 pontos. E já o Atlético Goianiense, que não brigava por mais nada na Série B, encerrou o torneio nacional em 11º lugar, com 52 pontos somados em 38 rodadas. Falando da Série A do Brasileirão, o Flamengo atropelou o Bragantino e abriu vantagem na liderança nesse fim de semana. Quem vai trazer os detalhes dessa briga é Marco Aurélio Franco. O duelo de 5 gols marcou o começo da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Newton Santos, o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2 e garantiu matematicamente um lugar na próxima Conmebol Libertadores. Em menos de 20 minutos de jogo, o Fogão já vencia por 2-0. Com gols de Cuiabano e Arthur, o Grêmio diminuiu no começo do segundo tempo com gol de André Henrique, mas levou o terceiro com Marçal. Carlos Vinícius voltou a diminuir o placar, mas não evitou a derrota gremista. O Botafogo segue em 5º lugar agora com 58 pontos, a 2 do Mirassol. O Grêmio é o 12º com 43 pontos, mas pode ser ultrapassado por Vasco, Ceará e até o rival Internacional no fim da rodada. No segundo jogo da noite, o Flamengo fez uma grande partida e venceu o Bragantino por 3-0. Os gols foram de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique. Líder do Brasileirão, o Flamengo tem agora 74 pontos, abriu 4 na frente do Palmeiras. O Bragantino está em 8º com 45 pontos. O técnico Felipe Luiz elogiou a solidez defensiva do rubro-negro. O que eu mais gostei da minha equipe foi a solidez defensiva, que voltou a recuperar essa solidez, entender os momentos de subir a pressão, entender os momentos também de esperar e entender o cansaço de alguns jogadores que vêm correndo muito durante os jogos e correu certo. E isso nos deu essa solidez que estava faltando. No outro jogo da rodada, o Palmeiras empatou com o Fluminense em 0-0. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. O volume exportado de carne bovina alcançou 163,6 mil toneladas até a segunda semana de novembro, conforme reportado pela Secretaria de Comércio Exterior. Em novembro do ano passado, o volume total exportado tinha sido de 228 mil toneladas em 19 dias úteis. A média diária exportada até a segunda semana ficou próxima de 16.300 toneladas. Teve um avanço de 36% frente à média diária do ano anterior, que ficou em 12 mil toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A consolidação do comércio online e das instituições financeiras digitais intensificou um dos crimes mais tradicionais da humanidade: golpes com documentos de terceiros. De 2022 a 2025, as tentativas de fraude documental no Brasil mais do que dobraram, saltando de cerca de 19 mil para mais de 51 mil no acumulado desse ano. A conclusão consta num levantamento. Os dados mostram uma escalada contínua do problema. Em 2022, eram mais de 19 mil tentativas. 2023, mais de 66 mil. E em 2024, mais de 37 mil. E em 2025, mais de 51 mil tentativas. Segundo a empresa, a carteira de identidade permanece como o documento mais visado. Nesse ano, 84% das tentativas de fraude envolveram registro geral,
e continua sendo amplamente utilizado e tem grande variedade de versões em circulação. A Carteira Nacional de Habilitação também registrou aumento na participação de fraudes, passando de 8% dos casos em 2022 para 14% em 2025. Novembro vai chegando ao fim e a Black Friday se aproxima, né? O movimento do comércio pressiona a logística e o custo do frete pode subir 30%. É importante se atentar a esse detalhe. Quem vai trazer a notícia é o Vinícius Araújo. A Black Friday está aí e, além dos descontos, o período de promoções é um verdadeiro teste de resistência para a logística brasileira. O comércio online deve movimentar 234 bilhões de reais em 2025. E é esse volume de pedidos que promete pressionar o transporte rodoviário, responsável por 62% da movimentação de cargas no país. Segundo o administrador e integrante do Grupo Temático de Mediação e Perícia do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Leandro Rezende, os lojistas devem se planejar para esta época do ano. A Black Friday é considerada um dos maiores desafios logísticos e operacionais do ano, especialmente no Brasil. O sucesso de uma empresa neste período não é medido apenas pelas vendas, mas principalmente pela sua capacidade de entregar bem o que foi vendido. Durante a Black Friday, o frete expresso pode ficar até 30% mais caro. A informação é confirmada pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos. E o motivo é simples: demanda de mais e estrutura de menos. A eficiência na Black Friday é resultado de um planejamento de meses, focado na capacidade operacional máxima, estoque e logística e na resiliência da infraestrutura tecnológica. Em 2024, a logística consumiu 15% do PIB brasileiro. Mesmo assim, os reajustes de frete não acompanharam a alta dos custos. O frete mal dimensionado pode afetar a reputação da empresa. A entrega não é apenas a última etapa do processo de compra, ela é a conclusão da experiência do cliente. Um frete bem planejado pode fidelizar. E o desafio vai além das capitais. Levantamentos mostram que em 2024, 35% das compras online vieram do interior do país. Para atender essa nova geografia do consumo, as transportadoras apostam no redespacho, ou seja, levar as mercadorias até cidades médias, para depois seguir ao destino final. A logística de redespacho propicia redução de custos e distâncias, otimização de rotas e frotas, maior capilaridade e cobertura geográfica, agilidade e redução do tempo de entrega e resiliência logística. No fim das contas, a Black Friday deixou de ser só uma data de descontos e virou um teste de eficiência para quem precisa entregar. E no Brasil, onde a logística já pesa, se planejar é mais do que diferencial, é questão de sobrevivência. Agência Rádio Web, produção e reportagem Vinícius Araújo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h27, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. O prazo para pagamento da primeira parcela ou da parcela única do 13º salário foi antecipado para essa sexta-feira, dia 28. Conhecido como um salário extra, esse benefício é garantido por lei. Normalmente é pago em 2 parcelas, cada uma com datas definidas. A legislação brasileira determina que a primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. Mas como esse ano essa data cai em domingo, os depósitos serão feitos antes, garantindo que todos recebam o valor dentro do prazo legal. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro e já vem com os descontos obrigatórios, como INSS e Imposto de Renda. O valor do 13º depende do salário bruto e do tempo trabalhado no ano, que costuma gerar algumas dúvidas entre os trabalhadores. Nova regra do FGTS pode empurrar brasileiros para o endividamento. Quem vai fazer esse alerta é o repórter Carlos Briggs. As novas regras para saques do FGTS têm aumentado o debate em torno dos reais benefícios para o trabalhador. Um dos argumentos do governo federal é que as mudanças são essenciais para garantir a sustentabilidade do fundo. O Ministério do Trabalho e Emprego garante que, se essas mudanças não fossem postas em prática, poderia comprometer a poupança do trabalhador, assim como os investimentos em infraestrutura, habitação e saneamento no país. Mas,
Para o diretor-geral da Proteste, Henrique Lian, os números mostram que o FGTS segue viável e, por isso, não precisaria dessas alterações das regras de saque. O fundo, desde a instituição do saque aniversário, continuou crescendo muito bem. Ele estava em torno de 500 bilhões de reais em 2019, hoje são 740. Então, esse montante é suficiente para pagar as indenizações se o trabalhador for demitido. Ele é suficiente para honrar todos os compromissos e ainda financiar as moradias. E o trabalhador que faz uso do saque aniversário, entre as pesquisas mais sérias que a gente tem no país, da FGV, do Datafolha, ele não está usando esse dinheiro para se endividar. Um levantamento da FGV e do Datafolha mostrou que 57% dos trabalhadores usam o saque aniversário para quitar dívidas, 26% para pagar despesas básicas e 17% para poupar ou investir. Uma ação no Supremo Tribunal Federal questiona a legalidade do Conselho Curador do FGTS pelas medidas adotadas. Henrique Lian acredita que as alterações não encontram amparo constitucional. O saque aniversário foi instituído em 2019 por uma lei ordinária. E só uma lei ordinária pode alterá-lo. Não é o Conselho Curador que muda a regra do dia para a noite. Ou seja, isso é inconstitucional. Portanto, nossa análise é que foi infeliz de todo ponto de vista. Do ponto de vista formal, é inconstitucional. Do ponto de vista do trabalhador é injusto, do ponto de vista da economia, deixa de injetar um dinheiro importante na economia e o efeito é o contrário do que o governo quer, não combate o superendividamento, ele estimula o superendividamento. O Conselho Curador do FGTS aprovou ajustes que limitam as operações de antecipação do saque aniversário. As novas regras, que já estão em vigor, estabelecem limites para a quantidade de operações, o prazo das antecipações e o valor que pode ser antecipado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. O ex-governador Marconi Perillo, do PSDB, deixou o comando da legenda após 2 anos à frente do PSDB. Na próxima quinta-feira, dia 27, o partido realiza em Brasília uma reunião semipresencial do Diretório Nacional para a eleição da nova Executiva Nacional e do Conselho Fiscal para o biênio 2025-27. O encontro vai marcar a transição da presidência. A posse da próxima diretoria, contudo, vai ocorrer no dia 30 de novembro. Na ocasião, o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, deverá ser eleito com o apoio de Marconi, que é pré-candidato ao governo de Goiás. A expectativa é que não haja outros concorrentes. Caberá à nova direção conduzir as estratégias partidárias rumo às eleições do ano que vem, para ampliar principalmente a bancada federal. Conforme o grupo do ex-governador, a ideia é dar continuidade ao trabalho de fortalecer o PSDB como um partido de centro, firmando como alternativa à polarização que tem trazido enormes prejuízos ao desenvolvimento do Brasil. Campus Party Goiás reúne mais de 100 mil pessoas na 5ª edição aqui no estado. Quem vai falar sobre o evento é a Laila Alves. Mais de 100 mil pessoas passaram pela 5ª edição da Campus Party Goiás, que aconteceu no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia, entre os dias 19 e 23 de novembro. A Campus Party é considerada como o maior evento de tecnologia, empreendedorismo e criatividade do mundo e teve como tema inteligência artificial aplicada ao dia a dia. Além das mais de 100 mil pessoas que estiveram no evento, a arena, que é a área paga, superou mais de 15 mil participantes e 2 mil pessoas acamparam no local. No total, foram 500 palestrantes. Entre eles, nomes conhecidos como Felipe Castanhari, Felipe Tito, Ronaldo Lemos, Gustavo Guanabara, entre outros. O produtor da Campus Party, Ricardo Queiroz, ressaltou que todas as atividades que falaram sobre inteligência artificial foram destaques no evento. Dentro dessa edição, principalmente com um olhar de novidade, assim, todas as atividades que falaram de alguma forma de inteligência artificial, sejam as palestras, oficinas, workshops, nós fizemos os ideatons, que são as maratonas de tecnologia, aonde a gente colocou 2 aspectos interessantes. A população 60+, a geração prateada, e o uso de tecnologia para melhorar o autocuidado, para falar de saúde mental, para criar soluções que ajudem ao combate de fake news, principalmente por ser um público muito exposto e suscetível a isso, mas também rolaram as Olimpíadas junto com a SEDUC,
aconteceu premiações do Sebrae. Para ele, isso é muito importante, já que é essencial que as pessoas entendam sobre inteligência artificial e tenham maturidade para usar a tecnologia, seja no dia a dia ou no mercado de trabalho, por exemplo. Então, a gente percebe que a maturidade das pessoas em entender mais sobre esse assunto e consumir atividades mais técnicas, por exemplo, foi um dos grandes destaques. Então, o que é curioso para a gente é o quão esse tipo de tecnologia começa a fazer parte da vida das pessoas de diversas formas, seja para o uso básico, né, como o ChatGPT, mas seja de fato se preparando para uma nova demanda de mercado de trabalho. Ou, por exemplo, das discussões que aconteceram dentro do evento Eds.IA, onde traz um espectro muito maior desse debate, olhando para toda a relação de ética, de regulação e outros assuntos que se permeiam a inteligência artificial. A Campus Party acabou de terminar, mas Ricardo Queiroz ressalta que, apesar de ainda não ter uma data definida para 2026, o evento do ano que vem pode ter muitas novidades sobre inteligência artificial. Laila Alves, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h35. E sobrou emoção na última rodada da Série B do Brasileirão ontem. Já assegurado na Série A do Brasileiro em 2026, o Curitiba conquistou o tricampeonato na segundona com vitória por 2-1 sobre o já rebaixado Amazonas. O Coxa já levantou a taça em 2007 e 2010. Os 3 clubes carimbaram o acesso hoje. Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo, aliás, carimbaram o acesso neste domingo, de um total de 5 equipes que tinham chance de ir para a Série A. Maior destaque foi o Remo, que pôs fim a um espaço de 31 anos fora da elite do futebol nacional. O Atlético derrotou o América Mineiro por 1-0, gol de João Cruz, para delírio da torcida na Arena da Baixada em Curitiba. O Furacão encerrou a competição na vice-liderança com 65 pontos, 3 atrás do campeão Coxa. E já o Coelho terminou em 14º lugar com 46 pontos. Quem também fez o dever de casa foi a Chapecoense, que venceu o Atlético Goianiense por 1-0. Walter Clá marcou o gol do acesso na Arena Condá. O time catarinense encerrou a Série B na 3ª posição com 62 pontos. Erros do Galo nos pênaltis dão o título da Sul-Americana ao Lanús. Quem vai falar sobre essa partida que aconteceu no sábado é o Marco Aurélio Franco. O Lanús derrotou o Atlético Mineiro por 5-4 e conquistou a edição 2025 da Copa Sul-Americana. Depois do 0-0 que persistiu até o final da prorrogação, o time argentino venceu nas penalidades, contando com erros de cobrança de Hulk, Biel e Vitor Hugo. A partida foi disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O técnico do Galo, Jorge Sampaoli, que é argentino, lamentou o resultado e disse que o Atlético Mineiro foi superior. Sendo tan superior, no pudimos ganar y eso por ahí amarga y provoca dolor básicamente por toda a gente todos los torcedores que vinieron a apoyar el equipo y que a lo mejor merecían outro resultado. Com o bicampeonato, o Lanús garantiu vaga na Libertadores de 2026 e na decisão da Recopa. Essa é a 2ª taça do Lanús na competição, que foi campeão também em 2013. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Marco Aurélio Franco. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h37. A Comiva vai realizar a Assembleia Geral Extraordinária 2025 de forma presencial e online hoje, dia 24, no Castelo Vila Imperial. E quem vai fazer o convite é o presidente da Comiva, Cássio Teodoro. Fala dessa vez é destinada a todos os nossos cooperados, né? Uma convocação aí para eles, vem prestigiar a nossa Assembleia Extraordinária, que vai acontecer no dia 24 do 11, né? Na próxima segunda-feira, lá no Castelo Imperial, Castelinho, né? Que vai acontecer a nossa Assembleia Extraordinária. E vamos tratar lá do nosso Estatuto Social. Nós vamos aprimorar e adequar alguns capítulos do nosso estatuto, algumas regras, colocar elas dentro da lei, né? Surgiu novas regras, novas leis aí nos últimos anos e nós temos que adequar o nosso estatuto e também aumentar os nossos quinais, né? Que é a prestação de serviço aí aos nossos cooperados, né? Precisamos de
está atualizando essas prestações de serviço e gostaríamos também de deixar preparado para avançar em outros projetos. Então é muito importante você, cooperado, cooperada que está nos ouvindo, nos assistindo, vir prestigiar a nossa Assembleia. Vocês são os nossos convidados. Vai acontecer a última chamada a partir das 18 horas, 6 horas da tarde, através do app do Cooperado, né? Você que não consiga vir até o Vila Imperial, você pode acompanhar aí pelo aplicativo do app do Cooperado, né? Você pode acompanhar aí todas as novidades, né? O nosso advogado tributarista, o nosso Dr. Luiz Carlos Crema, vai fazer uma explanação de todas as mudanças, sanar as dúvidas que os nossos cooperados tiverem, e nós, diretoria, também vamos estar lá à disposição com toda a equipe Comiva para estar efetivando aí essas adequações do nosso estatuto social da nossa cooperativa, da nossa Comiva.